Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos para a nossa última parte da aula, certo? E vamos iniciar com o ciclo cardíaco, tá certo? O que é o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco nada mais é que os movimentos do coração, mais popularmente conhecido como as batidas do coração, né? E no ciclo normal, os dois átrios se contraem enquanto os dois ventrículos relaxam e vice-versa. Essa fase de contração nós chamamos de sístole, fase sistólica. Já na fase de relaxamento, a gente chama de diástole. Vamos mostrar aqui um pouquinho cada uma delas para vocês, tá certo? Já na pulsação, vamos repetir aqui de novo, sístole e diástole. Sístole é a fase da contração cardíaca, onde o coração se fecha, e a diástole é o relaxamento, é onde esse sangue é o momento que o sangue é distribuído para o restante do corpo, é a fase de relaxamento, tá certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do pulso. O pulso, ele na parte do exame físico, da anamnese do paciente, na rotina de vários setores da saúde, seja ele na atenção básica, atenção hospitalar e pré-hospitalar, a pulsação, ela é uma peça importantíssima para quê? Para que a gente possa realizar o exame físico do paciente, tá certo? Para que o enfermeiro ou técnico de enfermagem possa aferir os sinais vitais. O pulso, ele é considerado um dos sinais vitais do paciente, tá bom? O pulso, ele é o ciclo de expansão e relaxamento das artérias do corpo e pode ser percebido facilmente em regiões específicas do corpo. Tem certas regiões que eu vou já mostrar para vocês o esqueminha do pulso, onde vocês podem aferi-los, tá bom? E o pulso, ele é muito útil, bastante usado na abordagem de emergência. A pulsação, ela corresponde a variações de pressão sanguínea na artéria durante os batimentos cardíacos, onde essa pulsação nós somos capazes de determinar a frequência cardíaca, tá certo? Aqui é o esqueminha mostrando para vocês os locais onde a gente afere o pulso, certo? Nós, corpo humano, nós temos 10 locais de aferição de pulso. Vamos conhecer cada um deles. Nós temos o pulso temporal, que é da artéria temporal, o pulso da artéria carótida, a artéria femoral, poplíteo, que é entre as dobras do joelho, certo? Dá para aferir o pulso também lá. A artéria facial, que é bem abaixo da orelha. Artéria braquial, artéria radial e ulnar. Lembra do rádio e da una dos ossos do braço que eu falei para vocês lá no sistema esquelético? Pronto. Basta lembrar como é que vocês localizam rádio e una, tá certo? Que vocês vão saber localizar os pulsos. A radial e ulnar. A pulsação da artéria tibial posterior e na artéria dorsal do pé, tá ok? Vamos para o próximo slide. Sistema arterial. É o conjunto de vasos que saem do coração e se ramificam para o restante do corpo, certo? Do coração sai o tronco pulmonar, onde está relacionada a pequena circulação pulmonar, que leva esse sangue venoso dos pulmões, e da ramificação das duas artérias pulmonares, uma esquerda e outra direita, leva esse sangue para o restante do organismo. Já na artéria aorta, é o sangue arterial que é conduzido para todo o organismo através de suas ramificações. O sangue, ele tem duas diferenças entre eles. Tem o sangue arterial e o sangue venoso, que eu vou já já explicar para vocês. Já o sistema venoso, ele é constituído por tubos chamados de veias e tem como função conduzir o sangue dos capilares para o coração. As veias também, como as artérias, pertencem à grande circulação. E o circuito que termina no átrio esquerdo, através das 4 veias pulmonares, trazem esse sangue arterial dos pulmões, chamada de pequena circulação, circulação pulmonar, e esse circuito termina no átrio direito,
nas veias cavas e no seio coronário, retornando esse sangue venoso para a grande circulação ou circulação sistêmica. Aqui para vocês, já mostrei para vocês a diferença entre artérias e veias, né, para vocês. Vamos continuar. Qual é a diferença entre o sangue venoso e o sangue arterial? Prestem bem atenção. Sangue venoso está onde? Nas veias. Sangue arterial, nas artérias. Vamos explicar a diferença entre eles. Quanto à quantidade de gases, o sangue venoso ele é pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Já no sangue arterial, ele é rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Diferença entre a coloração, vocês vão ver já já o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Ele é bem evidente a coloração. Sangue venoso, ele tem a coloração vermelho escuro, bem escuro mesmo. Já no sangue arterial, ele é um vermelho bem vivo, bem forte, bem vívido. O sangue venoso, normalmente é representado na cor azul, já o sangue arterial é representado pela cor vermelha. E quem são os vasos sanguíneos por onde esse sangue circula? Vasos sanguíneos responsáveis pela circulação venosa, claro e evidente, são veias, os capilares, veia cava superior, veia cava inferior. Já no sangue arterial, ele circula pelas veias pulmonares. Por que, mas, professora, sangue venoso não circula pelas veias? Sim, com certeza, mas o sangue arterial, no caso das veias pulmonares, ele vai circular rico em quê? Em oxigênio. Lembra da hematose? Na artéria aorta, artérias e capilares. Vamos chegar aqui comigo para ver como é a coloração do sangue venoso e do sangue arterial. Pronto, tá aqui para vocês umas amostras de seringa, certo? O sangue de coloração bem escura, que é as duas primeiras seringas que vocês estão vendo aí em cima, é o sangue venoso, sangue proveniente das veias. Já as três últimas seringas é o sangue proveniente das artérias, do sangue arterial. Vocês dá para perceber que é um vermelho bem vivo, bem vívido, que dá para você evidenciar bem a diferença entre um e outro? Vamos lá. O que é o sangue? O sangue é a célula mínima do nosso corpo, certo? E ela precisa constantemente de quê, pessoal? De nutrientes para que ela esteja sempre em constante manutenção do seu processo vital, certo? Esses elementos nutritivos são constituídos por quê? Proteínas, hidratos de carbono, gordura, desdobrados de moléculas menores elementares provenientes da alimentação, como protídeos, lipídios, glicídios, sais minerais, águas e vitaminas. E o sangue, ele tem a função de transportar esse oxigênio para as células, para que ela realize o processo de metabolização do organismo, certo? E ele é veículo também, infelizmente, para alguns elementos indesejáveis, como o gás carbônico, certo? E que deve ser expelido aonde? Pelos pulmões, ureia, e ele é eliminado na urina. Essas impurezas do sangue, ele é eliminado aonde? Na urina. O sangue ele é composto por uma parte líquida chamada plasma, que é um líquidozinho bem amarelinho. Ele é constituído de substâncias nutritivas, elementos residuais das reações celulares, que é a fagostose, certo? Celular. O plasma, ele também possui uma parte organizada e os elementos figurados, que são os glóbulos sanguíneos e plaquetas. Aqui é só para mostrar para vocês como é a célula sanguínea, tá certo? E o sangue, ele se divide em glóbulos vermelhos e brancos, certo? Os glóbulos vermelhos são as hemácias das células sem núcleo contendo hemoglobina, que é um pigmento vermelho do sangue responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Já os glóbulos brancos, eles são... Desculpa, voltando aqui. Os glóbulos vermelhos são as hemácias sem núcleo, certo? Células sem núcleo, contendo hemoglobina, pigmentação vermelha,
e ele transporta oxigênio e gás carbônico. Já os glóbulos brancos são os leucócitos, que são verdadeiras células que têm núcleo, vocês vão já ver aqui as estruturas, certo? Incumbidas de quê? De defesa do organismo. Os leucócitos faz parte do sistema imunológico. E quem faz parte dos glóbulos brancos? São os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos e linfócitos. Cada um deles tem uma função específica no sistema imunológico para quê? Para fagocitar um patógeno, uma célula que não é muito interessante para o sistema sanguíneo, certo? As hemácias, leucócitos e plaquetas, elas têm uma quantidade X por milímetro cúbico no sangue, que é considerado números de parâmetros normais, mas há uma diferença entre o homem e a mulher diante de um exame de sangue, tá certo? Não vamos se ater muito a isso aqui, mas vamos se ater somente às informações que serão necessárias e pertinentes para vocês, para as avaliações, tá certo? Pronto. Aqui é para mostrar para vocês aqui a constituição do sangue, certo? A estrutura do sangue. O sangue ele é formado nessa parte vermelha, somente glóbulos vermelhos. 60% do sangue ele é plasma e tem uma pequena quantidade de glóbulos brancos, tá certo? Gente, é só isso mesmo dessa aula, certo? De sistema circulatório. E na próxima aula iremos discutir mais assuntos relacionados à parte de anatomia humana, tá ok? Até a próxima aula, se Deus quiser, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.